Ele continua esse capítulo falando sobre algumas objeções que são indevidamente feitas à teoria da lei natural. E ele menciona aqui uma delas. Diz ele, os teóricos da lei natural são acusados de deduzir normas éticas a partir de fatos. A resposta do Finis aqui, não é? Os teóricos da lei natural não fazem isso. Eles não fazem isso, nem poderiam fazê-lo, pois os primeiros princípios da lei natural são autoevidentes e indemonstráveis. Então, qual é a discussão que se coloca aqui? Quando algo é óbvio, não tem como comprovar aquilo, não tem como demonstrar aquilo. Então, eu não tenho como provar para alguém, por exemplo, que o céu é azul. Mas é admissível que se tente provar aquilo por um meio indireto, que é, quando eu tento comprovar que uma coisa é óbvia, a melhor maneira de tentar fazê-lo é tentar provar que o oposto é verdade, ou tentar comprovar que algo diferente é verdade. Quando eu tento demonstrar, por exemplo, que o céu é vermelho, ou que o céu é incolor, né, aquilo vai se revelando em seu absurdo, e aí, de uma maneira indireta, aquilo que era óbvio vai se revelando. Então, com os preceitos os primeiros princípios da lei natural, algo semelhante acontece. Eles são óbvios e só é possível tentar demonstrar essa obviedade quando eu tento mostrar que o contrário é verdadeiro. Então, o primeiro princípio da lei natural comanda que os indivíduos eles possuem uma capacidade racional para tentar alcançar aquilo que eles desejam, ou aquilo para o qual eles estão inclinados. Então, se eu tentar comprovar o contrário, por exemplo, que o indivíduo está inclinado, por exemplo, a não beber água quando ele tem sede, né? Ou se eu tiver tentado a dizer que, por exemplo, quando o indivíduo está sedento, ele não tem como resolver aquele problema racionalmente. Então, quando eu afirmo esse tipo de coisa, fica parecendo muito estranho, né? Então começa a parecer mais claro que não, realmente, quando o indivíduo tem alguma necessidade, ele vai usar a inteligência dele para resolver aquela necessidade que ele tem. Então, a natureza racional do ser humano e a faculdade que ele tem de buscar racionalmente resolver seus problemas ao alcançar o que ele deseja, vai se tornando evidente. Tudo bem. Então, não é que quando a lei natural tenta apontar os seus princípios, que ela esteja, digamos, extraindo uma moralidade dos fatos. Na verdade, a lei natural ela vai ser extraída de algumas considerações que são inerentes à natureza humana. E aí, essas considerações elas são óbvias e indemonstráveis. O que é óbvio e indemonstrável? Que o ser humano está melhor posicionado no mundo quando ele tem conhecimento daquilo que o rodeia do que quando ele ignora aquilo que o rodeia. Que um ser humano está melhor no mundo quando ele tem indivíduos que podem apoiá-lo, em quem ele pode confiar, do que quando ele está isolado e sozinho. Que o indivíduo está melhor quando ele goza de boa saúde, está bem alimentado, do que quando ele está doente ou quando ele está faminto. Então, essas considerações, elas são evidentes e elas se tornam mais claras se eu tentar demonstrar o contrário. Né? Muito bem. Então, essa questão ela vai ter uma relação mais profunda do ponto de vista filosófico por conta da posição do Finis em face da falácia naturalista que o David Hume aponta. Né? O que o Hume diz? Que eu não posso, a partir de considerações fáticas, chegar a considerações de natureza moral. Então, eu não posso chegar e falar, os ladrilhos dessa sala são cinzentos, a mesa é retangular, as cadeiras elas têm um tom de azul, e pretender dessas considerações de ordem factual, tentar extrair daí alguma regra de ordem moral. Então, o discurso moral e o discurso factual são discursos que eles têm uma certa
independência. Eu não posso passar de um para o outro livremente. Se eu passo de um para o outro livremente, eu estou cometendo um erro. Então, o fato de falar, por exemplo, que alguém cometeu um ato violento e uma outra pessoa cometeu um ato violento, e eu começo a descrever alguns atos de violência. E aí, a partir da descrição daqueles atos de violência, em algum momento eu falo, os atos de violência eles são positivos, eles são uma expressão da força humana. Como é que eu pulei de um lugar para o outro? Como é que eu pulei da descrição dos fatos para uma consideração de valor? O mesmo pode ser só uma consideração de valor negativa. Eu descrevo vários atos violentos, e daqui a pouco eu digo, esses atos violentos são horríveis, eles têm que ser proibidos. Como é que eu pulei da descrição dos fatos para o julgamento? Então, na verdade, oculto naquela mudança tem alguma coisa que está ali no meio da minha argumentação que permitiu que eu passasse de um ponto ao outro. Né? Então, provavelmente o que está oculto ali eu tenho um pressuposto de que a violência é capaz de machucar, que as pessoas que se machucam sofrem, que o sofrimento é algo que eu considero que deve ser evitado. Então eu começo a fazer outras considerações da ordem do dever ser para extrair a minha ideia de que a violência deve ser condenada ou deve ser evitada, ou que ela é algo ruim. Então, de considerações do ser, eu não posso extrair considerações de dever ser. Né? Então, tudo bem. A gente vai chegar nesse ponto, né? Mas é mais ou menos essa discussão a qual o Finney está nos envolvendo. Então, os jornalistas são acusados de praticar essa falácia, de apresentarem características que são de fato, e dessas características de fato pretenderem extrair considerações sobre aquilo que deve ser. Né? Então, o Finney tenta evitar essa crítica dizendo, não é que você esteja extraindo conclusões de um dever ser a partir de um ser. Né? O Finney vai dizer, eu na verdade estou extraindo alguns postulados que eles são evidentes por si mesmos. Né? É a maneira como ele tenta escapar disso. Aí vamos tentar tornar isso mais claro, seguindo o próprio raciocínio do Finney. Ele indaga. Isso que nós falamos é a chamada falácia naturalista, que é tentar pular do ser para o dever ser. Essa é uma acusação que é feita à teoria da lei natural. E o Finney pergunta, como é que essa acusação se tornou tão popular? E ele vai citar algumas hipóteses. Ele vai dizer, o problema da própria expressão lei natural, que leva ao mal-entendido de que a lei natural decorre da natureza humana. Qual é o mal-entendido? A lei natural, lei é um postulado de dever ser, lei é um comando normativo. Então, se a lei natural decorre da natureza humana, eu estou dizendo que de um determinado fato natural, eu estou tentando extrair um comando normativo. Então, o termo lei natural levaria a esse engano de achar que eu estou tentando extrair de fatos algum tipo de regra de dever ser. Outra razão que teria dado origem à popularidade dessa crítica atribuída à teoria da lei natural é que essa objeção ela é verdadeira com relação a algumas teorias renascentistas e seguintes a ela acerca da lei natural. Então, e a própria doutrina histórica do direito natural seria passível dessa crítica. Então, o estoicismo e a doutrina da lei natural do Renascimento, elas tentariam, a partir de descrições de fatos, extrair normas de comportamento. Então, Finney vai dizer, com relação a essas teorias, a crítica talvez tenha alguma razão de ser. Né? Vocês lembram que, às vezes eu comento, né? O jeito natural é criticado por ser perfeito e imutável, o jeito natural é criticado por ser um conjunto de normas que já existem, que estão aí apenas para ser declaradas pelo legislador. O direito natural ele é falho, porque como é que ele pode pretender ser imutável no mundo em que a cultura muda constantemente? Né? Uma outra crítica que se soma a essa como é que eu posso ter um direito natural que tenta fazer considerações de dever ser a partir de considerações sobre o ser?
né? Só que essa crítica, ela vai se encaixar a uma determinada concepção da lei natural, que é a concepção da lei natural dos iluministas lá do século XVIII. Então, o Finis ele vai tentando explicar, né, por que se tornou tão comum acusar a teoria da lei natural de incorrer na falácia naturalista. E ele vai dizer que uma última razão para isso é que Tomás de Aquino diz que a virtude humana é conforme a natureza dos seres humanos. Aí ele vai dizer, bom, aqui eu tenho algo mais interessante. Porque, de fato, Tomás de Aquino afirma que a virtude humana ela está de acordo com a natureza dos seres humanos. Então, e aí? Eu tenho, então, uma natureza humana, um fato que é do ser humano, e a virtude, então, está de acordo com essa natureza humana, então, aqui eu tenho a falácia naturalista. Aí o Finis vai dizer, não é bem assim, porque eu tenho que entender qual é a concepção de virtude com a qual Tomás de Aquino está trabalhando, né? E aí ele vai dizer, a virtude humana, ela é análoga a uma qualidade, a uma virtude, que pode ser dita de qualquer coisa que seja um exemplar bem desenvolvido de sua espécie, né? Então, a flor que floresce, né? Ela teve ali a virtude dela, né? A mãe que gera uma criança e dá luz a ela. Então, ela chegou ao apogeu daquele processo, né? Então, o indivíduo que nasce, cresce, se desenvolve fisicamente como ser humano. Então, os processos, os eventos que acontecem e que chegam à finalidade que deveriam chegar, eles são dotados ali de uma certa virtude. Ou seja, no caso aí eles foram bem-sucedidos em alcançar o fim a que se destinava. E ele vai dizer, olha, então o que ele quer dizer com isso? A conformidade ou contrariedade à natureza humana é a razoabilidade. O que ele quer dizer com isso? Ora, que o ser humano tem uma característica principal, né? Qual é a grande característica da natureza humana? É que nós temos intelecto, nós somos dotados de razão, nós criamos cultura para resolver problemas. E aí o Aquino vai chegar à conclusão de que o moralmente correto, conforme a natureza humana, é aquilo que é conforme a razão. Então, a conformidade à natureza humana e a conformidade à racionalidade são a mesma coisa. E quando o indivíduo consegue ser racional, ele estaria sendo moralmente correto, né? Então, aí aqui vai ter uma baita de uma controvérsia sobre o que exatamente o que Tomás de Aquino quis dizer com isso, né? Então, em que medida ele estaria ou não incorrendo na falácia naturalista. E aí eu vou ter um outro problema, que é um problema aristotélico, né? Vejam, essa questão da falácia naturalista é um problema que Hume vai colocar no século XVI, né? Mas que, por exemplo, um filósofo da antiguidade não teria esse problema, porque para a filosofia antiga, e eu diria que até para a filosofia medieval, considerar que uma coisa tem um propósito, né, considerar que as coisas têm um determinado telos, não era algo absurdo, né? Então, dizer, por exemplo, qual é o propósito de uma cadeira? É que alguém sente. Qual é o propósito de uma lousa? É que alguém escreva nela, né? Qual é o propósito de um ser humano? Usar a sua faculdade racional. Qual é o propósito de uma árvore frutífera? É dar os seus frutos, né? Então, fazia parte da concepção do mundo, da cosmologia da filosofia antiga, admitir que as coisas têm um propósito. E que quando as coisas atingem o seu propósito, elas atingiram ali o sucesso e elas realizaram ali algum tipo de virtude, né? Então, a virtude é a realização de um potencial, né? A virtude é a realização do propósito para o qual alguma coisa, alguém, um animal existe, né? Tudo bem. Então, em Aristóteles e em Tomás de Aquino, a existência de uma finalidade
nas coisas e nos entes não é algo estranho. Mas em algum momento, ali no final da modernidade, no final da Idade Média, no começo da modernidade, vamos dizer, no Renascimento, né? Isso mudou, né? E com Hume eu vou chegar à conclusão de que as coisas elas não têm um propósito em si e que a realização da virtude ela tem uma natureza moral e a moral tem que ser distinta do que é a natureza das coisas. É como se ele dissesse, olha, o fato de uma cadeira existir para alguém sentar nela, quando alguém senta na cadeira, a cadeira não está sendo virtuosa, né? Então, faz sentido a crítica, né? Então, virtude é outra coisa, né? Então, o indivíduo que é racional, ele pensa. Quando o indivíduo racional pensa, ele não está sendo virtuoso. Ser virtuoso é outra coisa, né? Então, daí se foi fazendo, digamos, uma separação entre a realização dos potenciais que as coisas têm, que as pessoas têm, que os entes têm, e o tipo de decisão de natureza moral que indivíduos racionais podem tomar. Então, sempre tentou fazer essa distinção, né? Então, Hume seria o sujeito que foi o responsável por isso, né? Então, bem aqui a gente encerra essa parte. Bem complicado, tá? Que é o pessoal, assim, o pessoal do direito natural, eles se debatem. Tem uma passagenzinha em Tomás de Aquino, que ele fala, só que esse texto latim, que ele fala assim, primeiro comando da lei natural, faz o bem e evita o mal. Aí, séculos depois, Francisco Soares vai pegar e dizer, não, na verdade a tradução melhor para isso aí deve-se fazer o bem e evitar o mal. Aí daí vem uma disputa tremenda para falar, afinal de contas, qual é a melhor maneira de entender esse comando de Tomás de Aquino, faz o bem e evita o mal? Ele é um comando pré-moral, ele é um comando neutro, ou ele é um comando que ele já tem nele uma ordem de fazer o bem, né? Porque veja, faz o bem e evita o mal é um comando no sentido assim, zela pelo teu bem-estar. Então não importa se você tem uma má inclinação ou uma boa inclinação, zela pelo teu bem-estar, satisfaz os teus impulsos. Então faz o bem e evita o mal, seria isso, né? O primeiro princípio seria esse. As considerações de ordem moral viriam depois. Quando se pega Soares, dizer não, desde esse primeiro momento já tem comando. Então esse deve-se fazer o bem e evitar o mal, já está incluído aí a ideia de que procura te realizar de uma maneira boa, procura satisfazer as tuas necessidades de uma maneira decente. Então, aí entre os tradutores de Aquino, que trabalham com a ideia de que o primeiro princípio da lei natural é pré-moral, e aqueles seguidores de Aquino que consideram que o primeiro princípio da lei natural ele já tem uma carga moral, eu tenho dois grupos que se degladiam dentro do tomismo, né? Então, o John Finn estaria dentro do grupo que considera que o que Tomás de Aquino queria dizer naquele momento era uma consideração de natureza pré-moral, né? Aí, enfim, é um debate de natureza conceitual e eu particularmente ainda não consegui compreender, não consegui mesmo, qual é a importância que esse debate vai ter quando começa a pensar em categorias da teoria do direito como a gente vive mais no nosso cotidiano. Então, eu sei que tem um debate, eu ainda não entendi a importância do debate, né? E é assim, eu vou fazer, eu sou um ignorante inteligente, né? Quando eu entendo uma coisa, não é porque a coisa não presta. Quando eu não entendo uma coisa, porque eu ainda não estudei o suficiente, eu ainda não compreendi do que se trata, então eu tenho que comer mais poeira, estudar mais para me entender, né? Então, se indivíduos mais inteligentes que eu estão discutindo apaixonadamente um assunto e eu não entendo a razão de ser da discussão, provavelmente não é culpa deles, que são mais espertos que eu. Provavelmente a deficiência está em mim, ainda não consegui penetrar no cerne da discussão. Mas enfim, eu confesso a vocês a minha ignorância. Eu consigo colocar os aspectos do debate, consigo colocar as questões conceituais,
consigo até dizer assim, sobre o que eles estão brigando, né? Agora, se você perguntar assim, mas qual é o ponto, né? Qual é a importância disso? Qual é a consequência disso para uma teoria da lei natural, né? Aí eu disse, eu ainda não entendi. Eu não sei onde é que esse pessoal vai chegar, né? Mas isso é uma briga danada. Se você pegar, por exemplo, a origem da grande rivalidade que eu tenho entre a Escola do Direito Natural da Universidade, por exemplo, de Navarra, na Espanha, e o pessoal da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Eles, assim, são todos naturalistas, são bons amigos e tudo mais, mas eles têm uma discordância intensa com relação a isso, né? Tudo bem. Eu vou só vou só tentar cortar e salvar logo isso aqui. Ele tem uma discussão aqui entre. Deixa eu ver se eu entro nisso daqui. Eu vou deixar o Rio Clark um pouco de lado agora. Certo. Ok. E aí eu vou pular aqui mais para o final do item 2. Tá. Vamos voltar aqui. Tudo certinho? Então tá, vamos começar. Muito bem, vamos lá. Então, deixando para trás a questão da falácia naturalista, que é um problema que demanda mais estudos, vamos conversar agora sobre uma outra objeção que é feita à teoria da lei natural. Finis ele considera que essas críticas que eu vou apresentar agora, elas são críticas assim, digamos assim, muito maliciosas e muito bobas com relação à teoria da lei natural. A crítica é assim, a lei natural ela está errada porque ela afirma que uma função natural nunca deve ser frustrada. E outra crítica que ele fala é que uma faculdade humana nunca deve ser desviada. Aí o Finis vai dizer, não é bem assim, né? Na verdade, é lógico que o indivíduo que ele é racional, ele pode ser frustrado no exercício da sua racionalidade, né? É justamente esse o problema de alguns problemas do ser humano, quando ele fica irritado, ou quando ele age guiado pela inveja, ou pela vingança, ou quando ele simplesmente está com muita pressa e não pensa direito. Então, não é porque o sujeito ele é racional que ele sempre vai agir com pleno domínio e plena utilização da sua faculdade racional. Então, afirmar que uma teoria da lei natural afirma que uma faculdade natural nunca deve ser frustrada é tolice. Não, uma teoria da lei natural sabe que o bom emprego da razão humana, embora seja a plenitude da realização do potencial racional humano, é algo que pode não acontecer, né? As coisas podem dar errado, né? Então, e o filme segue adiante, né? Então ele vai dizer assim, a lei natural não está postulando que não pode haver falha, ou que não vai haver falha, ou que as capacidades humanas nunca vão ser desviadas ou frustradas. Ele está dizendo, na verdade, é a teoria da lei natural que dá o ponto de partida para eu questionar, afinal de contas, qual deveria ser a boa utilização dessas faculdades e como eu poderia evitar ou tentar diminuir o desvio e a frustração desse potencial. Então, é errado dizer, por exemplo, que a teoria da lei natural considera que é muito fácil ser justo, é muito fácil fazer o direito, é muito simples ser racional, porque isso é apenas um homem sendo
o ser que ele naturalmente tem que ser, né? Ele vai dizer, não é isso, né? Se fosse assim seria muito fácil, né? Na verdade, se discute a teoria da lei natural e ela é um problema, justamente por quê? Porque o comportamento do ser humano é repleto de falhas. A existência do ser humano em sociedade é problemática. Então, boa parte da utilização da razão humana é o tempo todo correndo atrás de consertar os defeitos que o relacionamento humano em sociedade apresenta. Então, afirmar que uma teoria da lei natural afirma, por exemplo, a nossa necessária perfeição é uma bobagem. Né? A teoria da lei natural não é ingênua a esse ponto. Ele em seguida passa a um outro ponto, que é a discussão da lei natural e face, da existência e da vontade de Deus. E alguns críticos vão dizer, olha, para eu poder ter uma lei natural, eu preciso que exista Deus e eu preciso que seja possível compreender a vontade de Deus. E aí, Finis vai dizer, não, essa crítica não é muito boa. Né? Ele vai dizer assim, primeiro, isso é interessante como um padre dizer assim, a existência de Deus não é óbvia, a existência de Deus não é autoevidente. Né? O próprio conhecimento de que a amizade com Deus é o propósito último do ser humano, esse conhecimento não pode ser alcançado pela razão, mas apenas pela revelação. Alcançar essa amizade com Deus não é possível por meios humanos, mas apenas pela graça divina. E a vontade de Deus, no que diz respeito às suas criaturas, não pode ser descoberta pela razão. Então vejam, dizer que a teoria da lei natural depende que Deus exista e depende que a gente seja capaz de compreender o que Deus quer, Finis vai dizer, não, essa é uma péssima crítica. Né? Por quê? Porque racionalmente eu não tenho como compreender a vontade de Deus. E segundo, a existência de Deus não é algo autoevidente, não é algo óbvio. Né? Então, a compreensão de alguma coisa do divino, ela é dada por meio de uma revelação e alcançar essa proximidade com Deus é uma graça, né? É uma, digamos assim, uma generosa concessão da própria divindade. Então, veja, eu não preciso, e é o que Finis vai dizer, eu não preciso provar a existência de Deus, e eu nem preciso provar que eu consigo compreender a vontade de Deus para que a teoria da lei natural seja algo razoável e que possa explicar a natureza humana. Né? Então, Finis vai dizer, então assim, não se preocupe, você que não acredita em Deus, ou que é ateu, ou que tem suas dúvidas de fé, ou que não compreende por que sendo Deus tão bom, o mundo é tão cheio de sofrimento, não se preocupe, porque caso você seja esse ser humano cheio de dúvidas e cheio de incertezas com relação à divindade, e que não consegue compreender a natureza de Deus e seus projetos, não se preocupe, você não precisa de nada disso para poder refletir sobre a teoria da lei natural. Né? Então, ele faz aqui uma distinção muito interessante. Né? A capacidade racional do homem, ela deve ser utilizada para que o sujeito consiga viver da melhor maneira possível e satisfaça da melhor maneira possível as suas necessidades neste mundo. Mas a faculdade racional do homem não vai resolver problemas como eu vou agora descobrir e demonstrar que Deus existe. Eu agora vou descobrir e demonstrar qual é a vontade de Deus. Eu vou dizer, não, a tua razão não presta para isso. Né? A razão humana não alcança esse mistério. O que a razão humana alcança? A razão humana alcança, quando muito, os dilemas relacionados ao bem viver. Né? A maneira de você existir no mundo e procurar alcançar sua felicidade e tentar, digamos, atrapalhar o mínimo possível a felicidade ou a alcance da realização dos outros. É possível compreender e aplicar a lei natural sem voltar à questão da existência de Deus. É possível fazer isso. No entanto, e aí Finis ele volta aí para afirmar como um católico, olha,
você não precisa discutir a existência de Deus para discutir lei natural. Mas isso não exclui, né? Isso não exclui que você precisa de uma explicação adicional para o fato de haver padrões objetivos de bondade e maldade e princípios de razoabilidade. Então, de onde vêm os padrões do bem e do mal? De onde vêm esses princípios de razoabilidade? Né? De onde vem a possibilidade de eu construir uma moralidade que não dependa apenas de questões culturais, de questões subjetivas, né? Como é que pode haver alguma objetividade dentro do comportamento moral? Aí o Finis vai dizer, bom, eu preciso de uma resposta para isso. Então, não é porque eu posso refletir sobre a lei natural sem precisar discutir teologia que eu vou negar que, poxa, é bem complicado explicar como é que pode haver uma certa objetividade moral. O que me permite fazer um juízo moral? Como é que eu consigo discernir, de alguma maneira, o certo e o errado? Né? E ele vai dizer, o fato também de eu não precisar toda hora da lei natural voltar a discutir a existência de Deus, também não implica que olha, não é possível explicar de onde vêm nossos padrões morais objetivos. Ele vai dizer, não, talvez seja possível, né? E aí ele vai dizer, o fato de eu não precisar discutir a existência de Deus para discutir uma teoria da lei natural, não é uma negação da existência de Deus, né? Então, ele vai falar assim, olha, preste atenção no que eu estou fazendo aqui. O Finis vai dizer, eu posso construir uma teoria da lei natural que não dependa de eu afirmar a existência de Deus e que não dependa de eu afirmar que eu compreendo a Deus. Tudo bem. Agora, o fato de eu poder fazer isso não significa que eu esteja negando a existência de uma criatura divina, né? Eu não posso usar essa palavra, né? Criatura divina não é um oxímoron, não é uma contradição em termos, né? Nem significa que eu possa negar o divino, né? Nem significa que eu tenha que dizer que os parâmetros do bem e do mal são mistérios que não podem ser solucionados. Então ele vai dizer, há um lugar para reflexão acerca do divino dentro da filosofia, há um lugar para ela. Aí ele vai dizer, eu não preciso trazer isso para cá agora, porque talvez eu trazer uma complicação desnecessária, né? E aí, na própria maneira como o Finis organiza o livro dele, ele demonstra essa opção, né? Ele dedica a primeira parte do livro para questões metodológicas. Na segunda parte, ele fala da teoria da lei natural nele, que é uma teoria da lei natural que é muito criticada por alguns naturalistas, porque a teoria da lei natural de Finis, ela não tem uma base teológica, né? Embora ela não seja incompatível com uma base teológica, e só na terceira parte da obra é que Finis lança a pergunta, tá, mas como é que fica essa teoria da lei natural que eu apresentei em face da existência de Deus? Né? Ele deixa aquilo para o final. Né? E na apresentação do livro ele vai dizer, olha, você pode ler lei natural e direitos naturais conforme o seu interesse. Se você quer compreender a minha teoria da lei natural, leia a parte 2. Se você quer entender como é que eu construí metodologicamente o meu pensamento, leia a parte 1. Se você quer entender as consequências dessa minha teoria do ponto de vista teológico, leia a parte 3. Né? Então, é uma coisa que eu acho interessante no Finis, é a ideia de preparar uma obra que ela indiscutivelmente bebe nos fundamentos da tradição católica, mas que, por exemplo, um ateu pode ler e encontrar ali um apelo para a razão dele, que não é um apelo, por exemplo, místico, que afastaria talvez uma pessoa que não tenha interesse por questões espirituais. Né? Então ele tentou fazer uma obra que dialogasse tanto com o público de tradição católica, quanto, por exemplo, com o público de tradição laica, né? Que eu acho que é uma das coisas inteligentes na obra dele. Né? Bom, e aí, a guisa de conclusão, né? Ele afirma: as questões relativas à existência de Deus, à compreensão de sua vontade e à busca de sua amizade
não podem ser resolvidas apenas pelo emprego da razão. Eu posso pensar sobre isso, sobre a existência de Deus, sobre o que Deus quer, sobre o meu desejo de me aproximar dele, mas isso não pode ser resolvido apenas pela minha razão. No entanto, a investigação da lei natural não pressupõe que tenhamos as respostas a essas questões. Então, calma, amigo, você pode pensar sobre a lei natural sem ter que resolver aqueles grandes problemas teológicos que foram colocados anteriormente. E ele segue: a lei natural é a capacidade racional de conhecer os bens humanos básicos e buscá-los mediante o uso da razão prática. Então, isso é a lei natural, né? Uma faculdade racional de conhecer os bens humanos básicos. O que são bens humanos básicos? São alguns bens que satisfazem determinadas inclinações humanas. E aí, exemplo de bens humanos básicos: vida, que é um bem em face, por exemplo, da morte; conhecimento, que é um bem básico em face, por exemplo, da ignorância; sociabilidade e amizade, que é um bem básico em face, por exemplo, do isolamento, né? Tudo bem. E ele conclui: a busca de Deus e de sua amizade é um aperfeiçoamento da busca pela verdade, não é um pressuposto, né? Aí que eu acho muito interessante e realmente outros teóricos comunistas vão dizer a mesma coisa, né? A busca de Deus e de sua amizade não é um ponto de partida para eu buscar a verdade. Na verdade, pode acontecer justamente o contrário, e é o que ele pensa, né? É porque o indivíduo está buscando a verdade, é porque o indivíduo está tentando conhecer o mundo que o rodeia, é porque o sujeito está sinceramente tentando compreender qual é a verdade que está por trás do mundo, das coisas, das pessoas, dos mistérios da existência. É por ele estar em busca da verdade que ele vai acabar encontrando talvez uma busca por Deus e pela amizade com Deus, né? Então, seria, na verdade, como se a espiritualidade ela é uma consequência da busca da verdade e não um pressuposto da busca da verdade, né? O padre Sérgio Lange, naquele livro dele, A Vida Intelectual, ele fala mais ou menos isso. Ele vai dizer: a busca da verdade, ou a aquisição de conhecimento, a busca de conhecimento, a busca de compreender o mundo, ela é feita por muitos indivíduos, né? Embora alguns prefiram simplesmente dar as costas para isso, né? Mas muitos indivíduos estão buscando entender as coisas, compreender o mundo, né? Em busca da verdade. Eu quero estar melhor posicionado nesse mundo, eu quero compreendê-lo, né? E esses indivíduos às vezes estão vendo coisas muito diferentes, né? Então, imagine a busca da verdade do ponto de vista, por exemplo, do sujeito que ele é engenheiro, do sujeito que ele é filósofo, do sujeito que ele é geógrafo, da pessoa que é um empregado doméstico, do sujeito que é um trabalhador rural, de alguém que é um pintor, um poeta, né? Esses indivíduos podem estar buscando a verdade e eles podem estar vendo um mundo muito diferente, né? Alguém pode estar vendo um mundo com um olhar mais otimista, um mundo melhor, onde as pessoas se ajudam, onde funciona. Alguém com uma sensibilidade diferente pode ver um mundo onde as pessoas sofrem, adoecem, têm conflitos. Ele pode ter uma visão um pouco pior do mundo, né? Mas se eles estiverem envolvidos numa busca sincera da verdade, eles vão avançar nessa busca, né? E aí o padre Sérgio disse que são como indivíduos tentando escalar uma pirâmide. Eles podem não se entender porque eles estão cada qual numa face da pirâmide. E do ponto em que eles estão vendo coisas muito diferentes. Eles estão tendo perspectivas muito diferentes. Mas, a cada degrau que eles avançam na pirâmide, eles estão mais perto do cume e eles estão mais perto do centro. Então, independentemente do ponto de partida deles na busca da verdade, a cada passo que eles se desenvolvem na busca dessa verdade, eles se aproximam mais, né? E aí é o padre Sérgio falando, né? A cada passo, a cada degrau que eles sobem na pirâmide, eles estão mais perto da verdade, né? Que seria a aproximação do centro da pirâmide,
pirâmide, né? E de Deus, que sim é o topo da pirâmide, né? E onde é que é o lugar onde tudo se encontra, né? É no topo da pirâmide, que é o centro dela, onde Deus e a verdade se encontram. Então, se você subir degraus o suficiente na pirâmide, em algum momento o poeta, o filósofo, o matemático, o cientista, a dona de casa, o trabalhador rural, eles vão chegar num ponto em que eles vão se encontrar, num ponto de conhecimento perfeito da verdade do bem, que é o conhecimento de Deus, né? Então, a vida que nós temos de incertezas e de discussões e de dúvidas não significa necessariamente que nós estejamos errados ou que nós estejamos no caminho falso, ou que os outros estejam no caminho errado ou no caminho falso, né? Muitas vezes a gente está o quê? Em faces diferentes da pirâmide, né? Então, muito mais importante do que eu tentar fingir que eu tenho a razão, que eu tenho a verdade, que eu estou muito seguro acerca daquilo que eu sei, muito mais importante é eu, sinceramente e intimamente, me envolver com a busca da verdade, né? Ela é uma busca única, né? Pessoal, infindável, né? E pode ser que a minha existência termine antes que eu alcance esse conhecimento. Provavelmente é o que vai acontecer, né? Mas o que é interessante aí é todos os indivíduos que estão buscando a verdade com sinceridade, eles sem saber estão caminhando na mesma direção, né? Essa é a perspectiva do Padre Sérgio Lange naquela obra dele chamada A Vida Intelectual. Bom, e por hoje a gente fica por aqui.